Primeiramente, se você é contra o Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal e na descrição tem o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Está chegando a 100 mil inscritos, então inscreva-se lá, que quanto mais inscritos no segundo canal, a gente tem um backup. Caso alguma coisa aconteça com o Plantão Brasil, porque o YouTube está boicotando canais de esquerda, tem o segundo canal. Então eu peço que você se inscreva também no segundo canal. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro aqui. Ele está construindo a maior derrota dele no Congresso desde 2019. Por que a maior derrota? Porque essa é a mais importante. É uma derrota que praticamente decreta o fato de que o Bolsonaro não conseguirá se reeleger em 2022. Do que eu estou falando? Estou falando da PEC dos precatórios. Quando o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro, no começo de fevereiro desse ano, muita gente falou, olha, o Bolsonaro agora ele vai conseguir aprovar tudo que ele quer, ele vai passar tudo, vai passar o trator no Congresso Nacional, teremos reformas, privatizações, vai ter tudo agora ferrou para todo mundo. Só que tem uma coisa, eu lembro que eu falei aqui, eu falei, olha, Arthur Lira não é articulador, nunca foi. Era mais fácil pro Bolsonaro tentar virar amigo do Rodrigo Maia e passar as coisas com o Rodrigo Maia do que com o Arthur Lira, porque Arthur Lira não sabe articular. Aí quando o Ciro Nogueira se tornou ministro, eu lembro muitos analistas da esquerda, da direita, até da extrema direita lá, do bolsonarismo e do antagonista, que também é extrema direita, falando, agora o Ciro Nogueira vai conseguir fazer o Bolsonaro passar o trator que não estava conseguindo passar antes, porque não estava passando. Até agosto, setembro desse ano, o Bolsonaro não passava o que ele precisava no Congresso. E eu falei, não vai rolar. O Ciro Nogueira, ele vai fazer do Ministério da Casa Civil, ele vai fazer o ministério dele. Pra quê? Pra que ele, Ciro Nogueira, ganhe cacife político e não pra cacifar o Bolsonaro. O que aconteceu? Saiu matéria na Cruzoé essa sexta-feira, saiu matéria só falando sobre como o Ciro Nogueira está usando o cargo pra se autocacifar. Eu falei, olha, aqueles imbecis antagonistas da Cruzoé assistissem ao Plantão Brasil já estariam sabendo disso, 2, 3 meses atrás que eu falei. O que acontece? O Bolsonaro precisa do Auxílio Brasil em R$400. O Centrão está tentando. Quando eu digo Centrão, eu estou falando a ala, Ciro Nogueira e Arthur Lira. Eles estão tentando articular isso faz pelo menos 2 meses. Eles estão tentando, e faz mais ou menos um mês eles estão empurrando. Você já deve estar cansado de escutar de PEC dos precatórios. Eu também já estou cansado de falar disso. Porém, esse assunto será enterrado essa semana. Por quê? O Arthur Lira falou ontem, e hoje ele confirmou, que amanhã, quarta-feira, logo depois de um feriado, ele vai colocar para votar. Se passar, passou. Se não passar, não passou. Ponto final, acabou. Se não passar, ele vai decretar estado de calamidade pública e continuar o auxílio emergencial até o final de 2022. É isso. Aí acabou o Bolsa Família, não vai ter Auxílio Brasil, acabou. Ponto. Só vai ter auxílio emergencial. É isso. Por quê? Porque o Arthur Lira está tentando negociar com a base aliada dele. Só que eu falei aqui, a base aliada do Bolsonaro está rachada. O Bolsonaro não consegue aprovar nada do que ele quer. Ele só consegue aprovar pautas em que toda a direita, aí quando eu digo direita eu quero falar exatamente o pessoal do Rodrigo Maia, do PSDB, do MBL, em que toda a direita está com o bolsonarismo, que são aquelas pautas neoliberais. Essas ele consegue aprovar, e mesmo assim não todas. Algumas são muito delicadas, como reforma ele não consegue. Reforma administrativa, por exemplo, não passa porque boa parte do Centrão é contra. Por que é contra? Porque é ruim politicamente. Até o Onyx Lorenzoni, que é ministro do Bolsonaro, ele é contra a reforma, ele não quer. Ele brigou, bateram boca, ele e o Paulo Guedes se xingaram. Antes do Paulo Guedes ir para Roma, na semana passada, eles se xingaram numa reunião, porque o Onyx falou que a reforma administrativa é a pior ideia possível para o governo, e o Paulo Guedes falou que não, que tem que passar custo que custar. Só para você ter ideia de como as coisas estão divididas. E aí, o Arthur Lira não sabe, ele tem uma emendas do relator de mais ou menos 15 bilhões, e mesmo com todo esse dinheiro para comprar votos, ele não consegue fazer passar. Aí, a PEC dos precatórios começou a ser minada pela esquerda e por parte da grande mídia. Começou a falar, olha, isso é calote. Isso é calote, você não pode simplesmente pegar uma decisão que transitou em julgado de que um cidadão ou uma empresa tem dinheiro a receber da União, ou seja, do Estado, do governo, e você falar, não, transitou em julgado, mas eu não vou pagar, dane-se a ordem judicial, vou descumprir a ordem judicial e não vou pagar porque eu decidi não pagar. Não pode. Aí tá um problemão. E o que acontece? Se o Bolsonaro não aprovar a PEC dos precatórios, o Bolsonaro não tem dinheiro para o Auxílio Brasil de R$400. Eu vou falar aqui, pura incompetência do governo. A Dilma, quando saiu, deixou 350 bilhões de dólares em reservas cambiais, que é exatamente para usar num momento de crise. O que é um momento de crise? Você quer uma crise maior do que 104 milhões de brasileiros passando fome? Não tem crise maior. E veja bem, o Brasil, eu li muito sobre isso, o Brasil tem mais ou menos 120 bilhões de dólares a mais de reservas cambiais do que precisa ter. Sabia disso? Para o Brasil ser considerado como um país AA+, quer dizer, AA+,
é aquele país que tem reservas cambiais sólidas. O Brasil podia ter 100 bilhões a menos. Obviamente, esse dinheiro é intocável porque o mercado financeiro não quer que toquem nesse dinheiro, porque eles querem embolsar esse dinheiro em algum momento. Porém, se o Paulo Guedes e o Bolsonaro tivessem um mínimo de inteligência, falava, pô, peraí, o Auxílio Brasil custa aqui 80 bilhões, a gente tem aqui em reais, mais de 600 bilhões em reservas cambiais para emergência, tá aí, tá pago, pronto, vamos investir para gerar emprego. Chegava no fim de 2022 com a economia crescendo 7, 8%. Não vai. Não é que são burros, porque não é que são burros, eles são pagos por gente como André Esteves, que é quem assina o cheque das ordens. Então a coisa tá ruim pro Bolsonaro, e essa derrota que foi sendo construída no último mês, agora será sacramentada essa semana. Aí o que acontece? O Centrão já percebeu o seguinte, o Bolsonaro não vai se reeleger. Aí o Centrão tá querendo convencer o Bolsonaro a não se candidatar. E por trás disso tem um lobby muito grande de banqueiros, que estão falando, sem o Bolsonaro é mais fácil uma terceira via aparecer, se tornando a segunda via, né, porque não vai ter a via Bolsonaro, e tentar ganhar do Lula, porque senão o Lula ganha, e o Lula ganha no primeiro turno. Minha opinião, esse pessoal tem zero visão política do Brasil. É só ver no áudio do André Esteves, teve um momento em que ele falou sobre eleições. Ele falou que o Lula não ganha porque o povo brasileiro não quer a esquerda, que o Lula só vai ganhar se ele for pra direita. Olha, eu tenho zero visão, um cara que nunca foi na rua. Vai lá falar com o povo, vai, André Esteves, aprende alguma coisinha. É por isso que esses caras sempre erram as projeções, que eles não conhecem o povo, só fala abobrinha. Eles acham que sem o Bolsonaro o Lula perde a eleição. Sem o Bolsonaro o Lula ganha no primeiro turno. Já ganha com o Bolsonaro, sem o Bolsonaro é mais fácil ainda. Mas deixa eles acreditarem, né? Não vou nem repetir isso aqui muitas vezes. Tá. Para que não chegue a informação neles. Tá, então o que aconteceu? O Centrão começou, por conta do lobby dos banqueiros, a falar, Bolsonaro, PEC dos precatórios talvez não seja aprovada, a reforma do imposto de renda, que é uma reforma que piora tudo, para o governo arrecadar mais, tirando dinheiro da classe média e dos pobres, e isso ia ajudar a ter dinheiro para o Auxílio Brasil, não passa no Senado porque o senhor Ciro Nogueira, aí não é só do Arthur Lira, é do Ciro Nogueira, não faz articulação direito. E por que não faz articulação direito, Thiago? Porque o Ciro Nogueira não sabe articular? Não faz direito porque o Ciro Nogueira está articulando para ele. O Ciro Nogueira vai chegar na eleição de 2022 como um dos políticos mais poderosos do Brasil, o Bolsonaro não. Ciro Nogueira sim, porque ele está cacifando a si mesmo como um cara poderoso, o cara que tem as verbas, para ajudar a si mesmo e aos seus aliados, não para ajudar o Bolsonaro, porque o objetivo do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, principalmente do Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, é o quê? É que o Partido Progressista e os partidos do Centrão, aliados a ele, elejam pelo menos uns 300 deputados no ano que vem. Para isso, ele está usando as emendas que seriam para comprar votos para aprovar o que o Bolsonaro precisa, ele está usando para comprar políticos para o apoiarem nas eleições do ano que vem. E tá todo mundo vendo isso, você não vê a Globo denunciando isso. Você vê a Globo falando, olha, era só tirar as emendas do relator, se você acabar ali com o orçamento paralelo, eles chamam de orçamento paralelo, orçamento secreto, a Globo não usa bolsolão. Petrolão, mensalão, quando é do PT, do Bolsonaro é orçamento secreto. Não parece nem que é ilegal, né? Orçamento secreto, orçamento paralelo, aí é menos ilegal ainda. Pois bem, a Globo fala que se tirar isso, o Bolsonaro teria dinheiro para o Auxílio Brasil. Só que a Globo não fala que obviamente eles não vão tirar isso, porque o Ciro Nogueira está usando isso para comprar votos, para comprar apoio para a eleição de 2022, para que o Partido Progressista cresça. Ele quer eleger 80 deputados no mínimo, sendo 300 contando a base aliada. Esse é o objetivo do Ciro Nogueira. Ele vai usar essa verba toda para isso. E aí, o que acontece? A reforma do imposto de renda que ia custear o Auxílio Brasil, parte do Auxílio Brasil, não sai. Está parada no Senado e vai continuar travada. Aí, a PEC dos precatórios não vai sair. Amanhã, o Arthur Lira vai colocar, se ele colocar para votar, vai ser a maior derrota a maior derrota de todas do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro está prestes a ter a maior derrota desde o começo do seu governo. Qual é a estratégia deles para convencer o Bolsonaro a não participar da eleição? Eles querem criar um cargo de senador vitalício. Você já deve ter escutado disso, né? Muita gente pediu para eu comentar, eu falo, calma, vou comentar na hora certa. Depois eu faço um vídeo só sobre isso, talvez. O senador vitalício é o quê? Ex-presidentes, quando deixarem o mandato, eles ganham um cargo de senador. Por quê? A justificativa deles é que aí a experiência de um ex-presidente vai ajudar nas discussões do Senado. Que experiência? O Bolsonaro foi deputado há 28 anos, né? Ele não aprovou porcaria nenhuma. Teve 2 projetos que foram à votação, não aprovou nada. Em 28 anos.
O que ele vai ajudar? Nada. O senador vitalício é para que ele continue tendo foro privilegiado. E assim com foro privilegiado, o Bolsonaro sabe que ele não precisa concorrer à eleição. Porque se ele não concorrer à eleição, ele podia, inclusive, o Bolsonaro renunciar antes da eleição e falar, não quero mais, já tô aqui com foro privilegiado, eu viro senador, tá bom pra mim, tchau. Obviamente não renunciaria antes, que ele não vai largar a caneta. Mas ele saberia que ele poderia não se candidatar à eleição. Então eles estão tentando agora empurrar isso, só que eu vou falar. Vai ser difícil aprovar. Olha aqui, ó. Isso foi em Porto Alegre, hein? E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta. Um carro parado é chato, né? Tem vídeo aqui com o carro em movimento. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aqui um trecho lá em Porto Alegre, foi domingo o carro de som lá. A gente tá rodando em pelo menos 10 cidades por semana. Essa semana também vamos tentar bater a meta, vamos continuar indo para cima deles. Eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, em 14 minutos e 51 segundos já deu tempo. Se você já é inscrito, curta o vídeo, deixa o seu comentário, deixa uma risada pro Bolsonaro, que a coisa tá ruim para ele. E é isso, falou.